Olá galera, aqui é Camila com mais um vídeo do Vozes Negras e hoje vou falar sobre um filme do diretor Jordan Peele, Corra. Como eu falei no início, nós vamos falar sobre o filme do Jordan Peele chamado Corra. Quero deixar claro aqui que é uma visão minha, é uma leitura minha, é uma análise minha pessoal a partir de um recorte histórico, social e psicológico. Então fiquem à vontade em fazer as críticas, em concordar, em discordar. Afinal, a gente está num país democrático, né? Então fique à vontade aí para tecer os seus comentários a respeito e vamos ter essa troca aqui. A escolha do filme Corra vem muito de um momento que a gente está vivendo agora, de um retrocesso, de um momento conservador do país. Mas antes eu vou dar algumas informações a respeito. Esse filme foi o primeiro filme do Jordan Peele. Ele escreveu esse roteiro em 2009, 2010, no primeiro mandato do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Ele foi encontrar o elenco para esse filme em 2015, final de 2015, novembro, dezembro. Mas o filme só foi acontecer e só foi estrear em 2017, no governo do Donald Trump. Simbólico isso, né? Então, eu vou contar a história do filme, terá spoilers, então se você não assistiu ou você é muito curioso, aí você decide se você vê ou se você não vê. Olha só, a história é do Chris, um jovem negro norte-americano que é convidado pela sua namorada branca a conhecer os pais no interior dos Estados Unidos. Aí existe uma primeira pergunta que ele faz para a namorada, que é: você avisou os seus pais que eu sou negro? Esse é o primeiro recorte que mora em todo negro, seja ele norte-americano, ou seja ele brasileiro, seja ele europeu, seja ele asiático. A preocupação de como será a reação da família sabendo que o seu relacionamento afetivo é uma pessoa negra. Ela diz para ele que não, que os pais não são racistas, que os pais são liberais, que os pais até votaram no Obama, o clássico: eu não sou racista, eu tenho um amigo preto, eu não sou homofóbico, eu tenho um amigo viado. É meio assim, né? Como se você ter alguém do seu lado não te transforme um preconceituoso. Uma grande bobagem, uma grande falácia, eu diria. Pois bem, eles vão até a casa dos pais e quando eles chegam na casa dos pais, já começa o que eu diria do filme do Jordan, de estranhamento, de deslocamento, e alguma coisa não se encaixa aqui. Por quê? Os pais são super liberais, à vontade, descolados, mas todos os empregados da casa são negros. A cozinheira que limpa a casa, ela é negra, o jardineiro é negro. E quando o Chris fala com esses empregados, ele sente que tem alguma coisa estranha, não tem uma identificação imediata, somos negros, somos parceiros e somos brothers. Não, tem um distanciamento esquisito nessa relação de negro para negro. Enfim, ao longo do filme, o Chris vai percebendo que tem alguma coisa errada com o pai, que tem alguma coisa errada com a mãe, que tem alguma coisa errada com o irmão. Mas ele não consegue entender aquela atmosfera. Para mim que estou assistindo, fica muito claro qual é a atmosfera. O Chris, ele é um negro que não passou pelo que a gente chama de embranquecimento, ou seja, para você se encaixar dentro de uma sociedade branca, você tem que ser branco, mesmo que a cor da sua pele não seja. Ele é simplesmente um negro que assume a sua origem, que assume as suas raízes e não vê problema nisso, ao contrário dos negros que passam ao longo do filme. Inclusive tem uma cena muito interessante que ele olha para um negro numa festa e tem a sensação de já conhecer, mas não sabe muito bem quem é aquele negro. E ele vai falar com esse negro e esse negro o trata estranho assim. Mais uma vez esse lugar de não tem irmandade, não tem parceria. E ele acha aquele estranho, pega um celular para filmar esse homem e mandar para um amigo dele para ver se o amigo sabe quem é. Nesse momento dá um clique no celular dele, um flash acionado e vai para o rosto desse homem e é como se ele saísse de um despertar e de uma bruma que ele tá ali na hora e ele ataca o Chris. A análise que eu faço desse momento é assim: esses negros que fazem parte desse cenário, eles estão dentro de uma bruma.
Eles estão dentro de uma alienação total de quem eles realmente são como negros. E quando esse flash aparece, é como ele se despertasse, saísse desse lugar e assumisse aquilo que ele realmente é, negro. E ele ataca o Chris. A mesma coisa acontece com a empregada numa cena onde ela descarrega o celular dele e o Chris vai falar com ela e ela pede desculpa, que foi no momento que ela limpou, mas que ela achou melhor não mexer no celular dele e ele fala, não, ok, não tem problema. E aí eles têm um diálogo, mais uma vez, de um desencaixe, de uma não identificação. E ali fica muito claro, ela tentando se enquadrar dentro daquela família branca, tentando se aceita, e o Chris mostrando para ela, naquela simbologia do celular, que não. Você não tem que se encaixar, você não tem que se enquadrar, você tem que assumir quem você é, como mulher negra dentro de uma sociedade norte-americana e racista, e que você deve enfrentar esses conflitos e essas crises que há entre brancos e não brancos na sociedade norte-americana. E essa mesma empregada, no fim do filme, quando o Chris consegue fugir de uma família muito maluca, que eu não vou contar, que é interessante que vocês assistam, que ele passa por várias coisas, e ele foge, e nesse caminho da fuga ele atropela a empregada. E aí ele para e pensa, eu levo a empregada, eu não levo, eu levo, eu não levo, e ele decide levar. Quando ela entra dentro do carro e eles andam poucos metros, ela ataca ele e diz a frase, você acabou com a minha vida. Sim, ele acabou com as fantasias, ele acabou com as ilusões e fez com que ela encarasse quem ela realmente é. O Jordan, ele usa uma linguagem no filme que eu acho muito interessante, porque é um thriller, né? Um terror, que é o que a gente chama na literatura de realismo fantástico ou realismo mágico, ou seja, são imagens que em tese não acontecem, mas que para o filme fica uma linguagem simbólica, assim. Então, quando a mãe da namorada dele, ela é psiquiatra, faz ali com ele uma... Ai, como chama aquela palavra? Uma hipnose. Ele tá sentado na cadeira e aparece ele caindo num buraco, assim, num breu. É uma imagem fantástica, um quadrado, onde aparece o rosto dela, da mãe, fazendo a hipnose, e ele caindo para dentro de onde? Dentro dele mesmo, dentro do que seria, de repente, ali um inconsciente. E aí eu perdi a linha do raciocínio, não sei porque eu entrei nisso. Então eu vou... eu falei disso por causa do realismo fantástico. Voltando aqui ao realismo fantástico, dessa cena é a descrição que eu dou para vocês de como é um filme que mostra uma realidade, mas de uma maneira simbólica e fantasiosa. Um outro recorte que é muito bacana no filme é a sensação de quem é branco assistindo. Porque quem é branco vai sentir um incômodo, vai se sentir afetado, porque é o comportamento que a sociedade branca, racista e não racista, sente quando vê o filme. Porque são ações e são comportamentos cotidianos e que está impregnado, assim, dentro da sociedade, né? Um outro recorte que eu quero fazer é assim, que é um recorte histórico. A sociedade norte-americana, ela foi colonizada por ingleses. E houve um apartheid, literalmente, assim, brancos e negros. Negros não entram aqui, negros não estudam, ou seja, negros não eram tratados como cidadãos. Eles eram tratados como absolutamente tudo, menos com humanidade. E eles lutaram até a década de 60 para ter direitos civis, para ser considerado um cidadão na sociedade norte-americana. E isso fez com que houvesse uma unidade entre os negros norte-americanos, né? Então eles fazem uma sociedade para eles, eu faço a minha escola, eu faço a minha música, eu faço meu cinema, eu faço entre nós, uma vez que eu não tenho espaço aqui. Mas ainda assim, com toda essa luta e com toda essa unidade, os negros norte-americanos sofrem as mesmas coisas que os negros brasileiros sofrem. Que é o quê? Um alto índice do genocídio da juventude negra, a violência doméstica e a violência contra as mulheres negras. Aliás, é um estudo que seria muito interessante tentar entender como eles têm muito mais espaço e muito mais acesso que nós e ainda vivenciam as mesmas questões. E dentro desse recorte, o que eu quero dizer é, existe um olhar sobre a população negra, tanto americana quanto brasileira. O que está no imaginário das pessoas do que é a pessoa negra. Inferior, incapaz, selvagem, primitiva.
E o negro se encaixa dentro desse olhar. E aceita esse olhar. E aceita essa condição. Que é o que está retratado na empregada do filme, no jardineiro do filme. E de que maneira você escapa desse olhar como o Chris escapou. De que sim, eu sou negro, mas eu não sou inferior, eu não sou selvagem, eu não sou primitivo, e eu honro a minha ancestralidade, eu honro as minhas origens. Só que aí isso pode ser um debate para um outro momento, para um outro lugar. Mas é interessante que quem está me ouvindo, seja branco ou seja negro, tente entender esse lugar. O quanto eu me encaixo naquilo que o outro diz que eu sou, e eu literalmente sou. E como eu escapo desse lugar, para saber realmente quem eu sou. É um pouco isso que eu tenho para dizer do filme. Algo que eu quero pontuar é assim, embora tenha um roteiro minimamente daquilo que eu vou falar, a minha fala é muito intuitiva. Então dá uma sensação que eu começo falando de uma coisa e que eu termino de outra. Mas depois que eu assisto, eu falo, não, tem começo, tem meio, tem fim. Não tá tão desordenado assim que eu falo. Então é isso. Assistam, curtam o nosso canal, deem a sua opinião, tragam sugestões. Pô, fala de tal filme, fala de tal série, que eu vou ter o maior prazer em falar, beleza? Beijo, galera. Até o próximo vídeo.